Eu tô brincando aqui com você, a gente continua falando de política, mais especificamente das profundezas do pensamento político. O professor e historiador Marco Antônio Villa, que tá aqui com a gente nessa manhã, que lança este livro que eu tenho em minhas mãos, olha, que gentilmente o professor Villa me trouxe de presente, já vou anunciar para não ter concorrência da brincadeira. A História em Discursos, 50 discursos Lança amanhã, viu, Edgar? Essa manhã. Amanhã é quinta. Yes, a História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. O palco do lançamento vai acontecer na Livraria Saraiva, do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. O evento começa às 7 horas da noite, amanhã, então, quinta-feira. Bom, e o Villa, tem pensamentos aqui, discursos, na verdade, de Sócrates, Vitor Hugo, o Lincoln, Mussolini. Qual desses discursos do livro foi o mais incendiário, na tua opinião, você que teve o contato próximo com todos eles, hein? Não, eu acho que grande parte deles, viu, Edgar, porque a ideia foi tentar fugir do lugar comum. Alguns discursos tinha de ter, não tinha jeito, mas se você pega os livros publicados na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e tal, eles geralmente são sempre aqueles discursos. Eu quis colocar pessoas que normalmente não estão presentes nesse discurso, no caso do público brasileiro. Mesmo de Portugal, eu coloquei Antero de Quental, por exemplo, que é um grande poeta que se suicida em 1871, uma passagem da conferência do Cassino dele, que é belíssima, que ele teve a doença e tal, que é a questão do socialismo em Portugal, ali no final dos anos 60 e início dos anos 70, num país tão conservador que era monárquico naquela época e tal. Então era pegar coisas, peguei o Ricardo Flores Magón, que no Brasil as pessoas não conhecem, mas que no México é muito importante, um discurso dele 2 meses antes de começar a Revolução Mexicana em 1910, o discurso é de setembro. Então eu tentei fugir do lugar comum. O Vitor Hugo, que muitos conhecem só como escritor, pegar o Vitor Hugo, deputado em 1850, defendendo o sufrágio universal. No caso dele tinha 2, porque o grande problema de fazer um livro desse é que o que você vai escolher? Muitas vezes o autor tem um monte de coisa. Tem na obra completa do Vitor Hugo, lá da edição francesa, você tem um volume só sobre textos políticos e tal. Tinha até um discurso contra a pena de morte. Eu fiquei em dúvida se por esse ou do sufrágio universal. Entrou do sufrágio universal. Então, eu fui tentando fugir do lugar comum, pegar outras coisas que ninguém normalmente fala. O Silvio Romero, o discurso de recepção Euclides da Cunha na Academia em 1906, que é uma crítica violenta à República Velha e tal. O discurso do Rui Barbosa na campanha última de 1919, derrotado, mas é uma coisa legal que ele coloca a questão do Jeca Tatu, a figura, ele que apresenta para o Brasil o personagem do Monteiro Lobato. Então foi justamente tentar tanto quanto possível sair do lugar comum e mostrar ideias no campo fascista, nazista, anarquista, do liberalismo clássico, do liberalismo reformista, né? Então dá uma amplitude, começando necessariamente com Péricles, e é obrigatório começar com o discurso atribuído a ele pelo Tucídides, porque nós não sabemos se o Péricles pronunciou aquilo ou não, que é o discurso em defesa da democracia, porque Atenas é melhor que as outras cidades gregas, porque ela é democrática e tal. Aí passa pelo Marco Antônio, atribuído a Marco Antônio por Shakespeare, que na verdade vem do Plutarco, mas que é uma bela peça, tal, o discurso de Marco Antônio, e aí a gente vai percorrendo, passa pelo Sócrates antes, até chegar ao fim da Tchecoslováquia, quando é eleito o então presidente da Tchecoslováquia, que nem existe mais hoje. Então a ideia foi isso, é mostrar o comunismo, mostrar o socialismo. Então, no sentido de dar uma amplitude de ideia, seria bom, claro que é uma provocação, que os candidatos à presidência da República lessem o livro, porque eles não têm ideias, eles falam obviedade, o céu é azul, né, de noite é escuro. Exatamente isso, Vila, porque você consegue traçar um parâmetro, apesar das diferenças de discursos e de ideias, né? Você consegue traçar uma semelhança entre essas pessoas que conseguiam fazer um discurso em que a sociedade compreendia, entendia e queria fazer parte daquilo. E hoje esses candidatos não conseguem em 1 minuto falar alguma coisa que o público que esteja assistindo aquilo leve para ele ou se identifique com aquilo, né? E não cita um livro. Nós entrevistamos no Jornal da Manhã quase todos presidenciáveis e nenhum citou um livro ou um autor. Aí eu falei, poxa vida, no México, eu acompanhei a eleição do México agora em julho, lá só tem um turno, mas mesmo só tendo um turno, o López Obrador teve maioria absoluta, teve 53% dos votos. Em todo momento, toda fala, toda entrevista dele tinha a história mexicana, e tinha 3 momentos da história: a independência do México, as reformas liberais, as leis da reforma no século XIX, e depois a Revolução Mexicana em 1910, 1940. Aqui eles não citam história. Se falar história para o Bolsonaro, ele não sabe, mas não só ele. Se falar também para outros
outros candidatos, passar pelo Alckmin, falar um pouco de história, não sabe, ele pode saber a história de Pindamonhangaba, mas não sabe de resto absolutamente nada. Então o que chama a atenção é que eles são toscos. Eu tenho algumas vezes dó, mas eu sou cidadão brasileiro, queremos um país melhor, mas eles são de uma mediocridade. Quando você conversa com políticos, aí é o perigo, por isso que precisa ler o Péricles, a gente se desanima com a democracia, porque eles são medíocres, a maior parte deles não lê e não escreve nem Twitter. Vila, a minha impressão dessa situação do discurso no Brasil hoje é que tem essa percepção de que o povo não tá nem aí pro passado, o povo não tá nem aí pras ideias, e por isso os políticos meio que seguem isso. Será que é verdade ou não? Olha, antigamente a questão do passado estava extremamente presente no debate político brasileiro e tal. A todo momento se fazia referências históricas. Claro, não vou voltar muito lá atrás, mas o Joaquim Nabuco, que está no livro, o discurso do Nabuco na Câmara, num debate intenso sobre a questão da escravidão, a história está presente do Brasil e do mundo. A todo momento dialoga com o presente e tal. No mundo é assim, né? Você acompanha discussões na Itália, na Espanha, na França. A história está viva e muitas vezes está em carne viva. Vide os episódios recentes da Argentina, a questão do Chile. No caso brasileiro, esse é o desafio, João, que você está... Por que a história ela não está presente no discurso político? Porque ela não interessa, porque ela é secundária, porque a população não está nem aí, porque os políticos não estudam. São perguntas que a gente elaboraria. Só complementando, entrando nessa questão que o Joel aponta e que o Arcon destaca aqui pra gente no roteiro, que é o discurso, ele tem aquela laqueada, né? Tem aquela maquiagem, tudo que a eloquência que a pessoa procura colocar para divulgar e propagar ideias, pode vir ali acompanhada de um marketing, exagero aqui, de simulação ali. O quanto isso tem importância e pode ser considerado fidedigno para você contar a história? Olha, justamente eu tentei primeiro editar os discursos, quer dizer, eles são como os autores proferiram tal, mas recortando as questões que são essenciais no texto, porque tinha discursos muito longos tal. O Fidel Castro, por exemplo, discurso 9 horas, você podia almoçar, tomar café, voltava à praça e ele continuava falando. Fidel tá no livro? Tá, tem o Fidel Castro também, tem Lenin, a América Latina está presente, Perón, né? Foi também dar voz à América Latina, que parece que nós não pensamos aqui na América Latina, só o que vem ao norte, ou da América do Sul em especial. Eu pus o México, porque eu também gosto do México, mas pondo mexicanos que estão tendo uma atuação política muito presente naquela conjuntura. A questão toda é essa, é mostrar como o discurso tem uma interferência, porque não são discursos feitos sem nenhuma ligação com o real, com o concreto, com o momento político. É mostrar que aquele discurso reflete e propõe uma saída. Se ela foi adotada ou não, são outros 500. Por exemplo, o Ricardo Flores Magón, que é um anarquista mexicano, célebre na primeira década do século XX. Não foi, ele perdeu, né? A Revolução Mexicana segue outros caminhos. Ele ficou uma das figuras célebres, mas ele não tem uma participação efetiva naquele processo que ocorre dentro do México, porque ele estava até exilado nos Estados Unidos e depois é preso lá. Mas outros têm. Pega o discurso do Thomas Mann, por exemplo. Thomas Mann, ninguém tanto só lembra só. O cara é um tremendo escritor, mas ele tem falas diárias, semanais contra o Hitler e tal. Então é um livro dele que só tem discurso. Então tem um discurso dele de janeiro de 1945. Já a guerra está terminando, ela vai terminar em maio na Europa. E em janeiro de 1933 Hitler subiu ao poder. Então ele faz um balanço desse período e coloca a questão da culpa. Quer dizer, o Hitler chegou porque quis, é um pequeno grupo, ou os alemães no seu conjunto tiveram culpa na tragédia da Segunda Guerra Mundial. Então é sempre isso. Tem o Khrushchev, o Nikita Khrushchev, o célebre discurso do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 56, discutindo também os chamados crimes de Stalin, do qual ele participou, inclusive. Então sempre a ideia foi as notas de rodapé para explicar também quem é quem, senão fica perdido e tal. E eu tentei também dar um toquinho na questão religiosa, colocando o Santo Agostinho, por exemplo, porque ele foi um tremendo cara, um tremendo orador e um tremendo intelectual, e também colocando as notas das referências que ele faz religiosa a que aquilo se refere, né? Eu sinto um pouco de pessimismo na sua fala quanto aos nossos candidatos, porque às vezes eles estão aplicando a máxima socrática, só sei que nada sei, pode ser isso. Sim. E eu vejo que há alguns presidentes da nossa história, Vila, que tiveram essa ligação nos discursos com a filosofia, para tentar colocar a gente para frente, mas eu não estou percebendo no seu livro, por exemplo, esse discurso dessa grande figura ilustre aqui da nossa história brasileira. Geralmente tá no play, aquele triângulo assim deitado. Do e-mail. Da presidente. É igual que sua comunicação. Ai. Agora foi. O que é uma ponte? Uma ponte é geralmente
E é algo que nós devemos nos inspirar, porque uma ponte é um símbolo muito forte. Pensem comigo, uma ponte ela une, uma ponte fortalece. Uma ponte ela une, ela fortalece. Tem essa figura no seu livro? Pena que Não não tem, tem uma Vila? falha. O volume 2 vai ter. Mas não- Agora, não, que é inacreditável. E saber que essa senhora vai ser eleita senadora por Minas Gerais. Não só ela não fala lé com cré, como ela é corrupta. Ela é partícipe do maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, que é o Petrolão. Agora, e quando perguntava para ela na campanha de 2010, a senhora lê algum livro? Ela fala, eu leio muito. Fala um livro. Ela não sabia. E aí a assessoria falava, e ela fazia assim, e ela não entendia. Essa aí é um exemplo da incapacidade. E se apresentou no Roda Viva, célebre, como doutora em economia. Mentira que ela é bacharel em economia. Ela é doutora em ignorância. Professor Vila, você já recomendou aos presidenciáveis lerem o seu livro. Queria que você desse 3 dicas para um bom discurso. Aquele vídeo que vai bombar na internet agora, as 3 dicas do professor Vila para um bom discurso. Olha, é difícil, viu? Mas a primeira é clareza, segundo é concisão e terceiro é sentido, né? Tende a apresentar uma ideia, né? E essa ideia tem de ser apresentada de forma acessível para que o público entenda, compreenda e relacione com os seus problemas do cotidiano. Por exemplo, segurança pública. Pô, um tremendo tema tal. Todo mundo com medo. Mas ninguém consegue falar de forma racional sobre segurança pública de forma concreta, clara, sintética, né? Eu vou ler o livro do Vilas, entendeu? Porque eu gosto do Vilas, pô. Vilas? O Vilas pega no meu pé. É. Eu já falei, vamos debater o Brasil, Vilas. Vamos, ele entrou com processo e perdeu numa queixa-crime, eu soube a semana passada, de injúria, calúnia e difamação. Ele foi rejeitado pelo juiz na primeira instância e 15 bolsominions entraram também. Também os bolsominions perderam tal, para minha satisfação. Eu tenho até a cópia e os 2 juízes diferentes foram assim brilhantes em defesa do que diz os artigos 220 e o artigo 5º da Constituição, que os bolsominions não leram e o candidato deles também não leu, porque ele tem dificuldade com a leitura. Duvido que ele escreve um Twitter sozinho. Tá aqui, olha, sugestão de leitura não só para bolsominions, mas para o público em geral. Esse é o novo livro do professor e historiador Marco Antônio Vila, A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. O lançamento é amanhã, quinta-feira, na livraria Saraiva, do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Professor Vila, obrigado pela presença aqui eu que agradeço aí. no nosso Morning Show.